A The Economist, na verdade, essa revista é a The Economist, né? Ela é muito comunista, totalmente esquerdista essa revista, mas ela fez um artigo aqui muito interessante, basicamente revivendo o meme, né? Bad Ending, Everything is Brazil, The World is Brazil Now, né? Ou seja, o meme que diz que acabou o mau final do mundo, tudo virou Brasil no mundo, né? É um meme que vem de um joguinho pouco conhecido, eu confesso que eu não conheço o jogo, mas surgiu esse meme desse jogo e descreve a situação que seria o ruim para o primeiro mundo, né? Que está arriscado Estados Unidos e Europa e coisa e tal acabarem virando o Brasil. O mais curioso dessa reportagem é aquela culpa Bolsonaro. Não, ele fala que o problema do Brasil é que você tem uma dívida muito alta e não sei o que lá. Ou seja, o problema do Lula, né? O Lula gasta dinheiro pra caramba, aumenta imposto pra caramba, faz merda pra cacete no Brasil. Né? Mas no final ela diz que a culpa é do Bolsonaro, porque é lógico que falar isso, né? É lógico, é de comunista, você falaria isso com certeza em qualquer situação. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por Jaspion, um libertário galáctico, Ian Curtis votava na Margaret Thatcher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então aqui, ó. O título da The Economist. O mundo rico deveria se tomar cuidado com a brasilficação. Ou seja, eles podem se transformar no Brasil. E, curiosamente, eu concordo com eles, tá? Existe esse risco mesmo, porque é o que a gente está vendo com o caso do Trump aqui nos Estados Unidos. O governo americano ele tem uma dívida enorme que não para de crescer. Por mais que o Trump tenha vencido a eleição com a proposta de diminuir o gasto público, não é isso que está acontecendo, né? O Trump inventa um monte de merda e na verdade, só está gastando cada vez mais aqui os Estados Unidos. Então, o problema é o problema Lula, né? Daí você fica numa situação que você precisa ter dinheiro. Para quem não sabe qual que é o meme é esse daqui, ó. Bad Ending. The whole world is Brazil now, né? Ou seja, o mundo inteiro agora é Brasil, né? Um final ruim, né? E esse final aqui é desse jogo aqui, ó. O jogo Shin Megami Tensei Strange Journey. É um jogo antigo que é tipo de estratégia, pelo que eu entendi, tá, gente? Eu não conheço o jogo, eu não joguei o jogo, não sei como é que ele funciona. Mas você faz, é um jogo de estratégia e coisa e tal, e você tem, evidentemente, alguns finais possíveis para esse jogo. E esse é um final do jogo. Se errar, se você terminar num jogo, no final ruim do seu mundo, é justamente o Brasil, né? O Brasil é tido como um exemplo de fracasso. O que é verdade, cara. O Brasil, se você parar para pensar, tinha tudo para ser um país de sucesso, tem uma população inteligente pra caramba, o pessoal é empreendedor pra caramba, muitos recursos naturais, não tem catástrofes ambientais, não tem furacão, não tem vulcão, não tem terremoto e coisa e tal. E no entanto, o Brasil está na merda que tá. Qual é a desgraça do Brasil, né? E não, eu não acredito que seja a população brasileira. A população brasileira é ótima, o pessoal é trabalhador, o pessoal é inteligente, o pessoal é empreendedor. O problema do Brasil é o socialismo. Esse é o problema do Brasil. Essa é a desgraça que pragueja o Brasil desde o nascimento deles. Sim, Dom Pedro II, Dom Pedro I, sócias, completamente sócias. Sempre fizeram questão de crescer o Brasil na base do Estado grande, ao invés de deixar a economia crescer, né? Então eu concordo com o bad ending, o mundo inteiro é Brasil agora, que a The Economist está trazendo aqui pra gente, né? Vamos ver o artigo deles para entender o que eles criticam de verdade no Brasil nessa história. Então ele fala aqui, ó, as economias do mundo têm várias histórias, cautionary tales, né? Histórias ruins, né? História de como você pode terminar mal um país, né? Fala sobre a inflação da Argentina, que olha só, tá melhorando, né? O Milei está resolvendo o problema lá da Argentina, né? O problema da estagnação da Itália, tem o problema da estagnação do Japão também, tem um monte de problemas no mundo inteiro, vários países que falharam em várias situações, né? Mas o último aviso importante que o mundo tem recebido é que o perigo das grandes economias do mundo é o Brasil, virarem um Brasil, né? Já tem algum tempo que o pessoal coloca isso. O Brasil é um país que envelheceu sem chegar pela riqueza, né? Você vê muitos países que foram muito ricos no passado e depois meio que envelheceram, né? A Itália, por exemplo, é o caso desse, né? A Itália já foi uma superpotência industrial e coisa e tal, muito rica e coisa e tal. Aliás, mais de uma vez, né? Foi na época do Império Romano e foi recentemente também, né, na Idade Moderna.
Mas hoje em dia a Itália é um país meio estagnado, a economia é uma economia estagnada. É muito melhor que a do Brasil, tá, gente? Não tenha dúvida, não. Não estou dizendo que está ruim a Itália, não. A Itália está bem. Mas eu digo que poderia estar muito melhor a Itália, né? A Itália está parada, por quê? Exatamente porque o socialismo toma conta, né? O governo começa a gastar dinheiro pra caramba, começa a viver de tirar dinheiro da população, e aí, sempre que o governo tira dinheiro da população, essa alocação do dinheiro é sempre pior do que se deixasse com a pessoa para a pessoa gastar. Então o governo sempre diminui a eficiência econômica do país e acaba gerando essa tragédia que você vê no Japão, você vê na Itália, você vê em muitos lugares da Europa, você vê nos Estados Unidos também. Aqui nos Estados Unidos a pessoa está chateada, aqui nos Estados Unidos está achando que a economia não está indo bem, não, né? Não preciso dizer para vocês que a economia aqui é muito melhor que no Brasil, tá? É muito, mas muito melhor que no Brasil. Mas o pessoal não está satisfeito. E o que eles estão apontando é isso aqui, ó. Como nós dissemos, o Brasil teve um crescimento econômico recente, tem um Banco Central independente e tem um orçamento que não sei o que lá, que excluindo os pagamentos de juros, ele é quase balanceado. Mentira, esse pessoal aqui, é que eu falo para vocês, The Economist você não pode confiar. Esses caras só falam merda. Não, o orçamento brasileiro é deficitário desde que o Lula assumiu. O Lula torra dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Agora, a sua dívida é cerca de 66% do produto interno bruto, o que é até alto para mercados emergentes, mas não é tão grande assim para mercados para primeiro mundo, né? Realmente, os Estados Unidos têm mais de 100% do PIB de dívida, né? E vários outros países são assim, o Japão também, né? O Brasil, porém, tem um grande problema. O seu governo precisa pagar juros altíssimos para servir o seu débito, né? Eu já expliquei para vocês que esse negócio de países, da dívida de países, é uma coisa que acontece meio igual à Igreja Católica na Idade Média, né? O pessoal muito rico doava terras para a Igreja Católica em troca de um pagamento mensal, ou seja, do pagamento dos juros daquilo ali. E é a mesma coisa que eles fazem com o Estado hoje em dia, né? A pessoa compra títulos da dívida, né? Bota dinheiro no governo para receber pagamentos todo mês para garantir aquele fluxo de dinheiro todo mês. É uma escolha interessante para pessoas muito ricas no final das contas, né? Se você tem muito dinheiro, eu não estou falando de ter muito dinheiro, de você ter uma vida confortável, não é vida confortável que eu estou falando, estou falando de ter muito dinheiro mesmo. Dinheiro que se você quiser gastar, você não consegue, não tem como gastar esse dinheiro. Uma alternativa que serve para você empurrar esse dinheiro para alguém que te paga uns juros todo mês ali, né? Você tem uma renda, né? Um dinheiro para se manter, uma coisa mais segura e coisa e tal. O problema é que ninguém quer emprestar para o Brasil. E por que não quer emprestar para o Brasil? Porque embora o Brasil diga que tenha instituições equilibradas e coisa e tal, a The Economist fala que não, que é tudo certo, que o Brasil está bem e não sei o que lá, que o problema do Brasil é que as instituições aqui foram derrubadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que tentou um golpe em 2022. Que mané golpe de 2022, cara? Não teve porra nenhuma de golpe em 2022. Que história é essa? Esse pessoal fica falando propaganda pura dos jornais brasileiros aqui, repetindo como se fosse verdade esse troço. Não teve porra nenhuma, pô. Mas enfim, né? A The Economist, é normal isso daqui. O problema do Brasil é exatamente isso, que as pessoas não confiam nas instituições. E vamos confiar, não é para confiar. Vamos combinar nós aqui, não é para confiar mesmo, porque a verdade é que as instituições brasileiras são uma bagunça. O fato de terem condenado o Bolsonaro com base em nada, com base em bolota, com base em não gostamos do Bolsonaro, temos que tirar ele da política a qualquer custo, ao contrário do interesse da imensa maioria da população brasileira, isso mostra exatamente que não existe instituição aqui, que é tudo uma cambada de filho da puta, cada um querendo ganhar mais dinheiro que o outro, né? É só isso que tem no Brasil, um monte de filho da puta. E por isso que as pessoas não confiam, faz sentido não confiarem, né? Então, eles estão reclamando aqui que a taxa de juros no Brasil é um absurdo e coisa e tal. O Brasil precisaria ter um superávit primário de cerca de 5% para manter o seu débito estável, se os taxas de juros não caírem. Pois é, mas o problema todo é esse. O problema é que o Lula entrou com um programa de querer dar dinheiro para todo mundo exatamente para tentar ganhar popularidade, para tentar ver se o brasileiro gosta do Lula. Nunca que o brasileiro vai gostar do Lula. O Lula é um pinguço corrupto. Ele fica jogando dinheiro nesse negócio, isso força a inflação. E por isso acaba sendo necessária essa taxa de juros tão alta no Banco Central brasileiro. Tira o Lula, bota o Flávio Bolsonaro, a coisa se resolve muito tranquilamente. O Brasil é um país que tem um futuro enorme. Agora tem um futuro quando começar a diminuir o tamanho do Estado. Quando começar a ter indicadores verdadeiros. Não essa porcaria do IBGE lá, do Portman,
que fica inventando número lá para satisfazer os interesses políticos do Lula, e que todo mundo vê que são números falsos, que não chega a lugar nenhum, que ninguém acredita mais nesse negócio, né? Ou seja, de certa forma, eles falam correto aqui. O problema do Brasil é que, embora o Brasil tenha as instituições todas no lugar, é tudo uma enganação, e todo mundo sabe que é enganação e ninguém leva a sério as instituições no Brasil, né? E é isso mesmo, a verdade é essa. Vamos dizer o quê? Todo mundo sabe que é uma bagunça essa porcaria. E só piora, porque olha o que fizeram com o Bolsonaro. Como levar a sério um país que fez o que fez com o Bolsonaro? Não tem lógica nenhuma isso, né? Aqui, ó. Os políticos do Ocidente precisam considerar por que as taxas de juros são tão altas no Brasil. E a verdade acontece por uma combinação de fatores. As instituições brasileiras, embora tenham proteções formais, na verdade não são tanta coisa assim, né? Aí critico o Bolsonaro aqui, como eu falei, né? O governo do Brasil gasta 10% do seu GDP em pensões, né? Em aposentadorias, né? E é o que eu falei para vocês, é a besteira que fez o gordinho suicida lá, o Getúlio Vargas, lá atrás, né? Esse negócio, esse esquema de pirâmide que eles chamam de INSS no Brasil, né? De que quem entra paga para quem está saindo. Isso é esquema de pirâmide, isso não é poupança, isso não é aposentadoria. Sem reforma, a 2050 estará gastando mais em pensões do que países ricos e coisa e tal. A verdade é que é muito pior que isso, vai quebrar antes de 1950, né? E, no entanto, as pensões estão protegidas na Constituição. Então, ou seja, tem um monte de coisa aqui que eles colocam que são empecilhos no Brasil, mas a verdade, o grande empecilho é o Lula, é o socialismo, é isso que atrapalha o Brasil. O Brasil é um país que pode ir muito longe, ainda tem um potencial enorme. Eu acho que um dia pode chegar lá, mas eu estou começando a duvidar que eu vou ver isso na minha geração, tá? Eu vivo, vou ver isso. Acho que não vou mais não. Mas eu não tenho dúvida que tinha tudo o Brasil para crescer muito. Só vai demorar um tempo muito grande. A verdade é essa. Enquanto o pessoal insistir em reeleger pinguço corrupto, a gente não tem saída, né? Eu sempre falei para vocês que uma das tragédias que eu via da história do Brasil é o pessoal ter eleito o Getúlio Vargas. Cara, para pensar, bicho. O Getúlio Vargas, um ditador de merda, um fascista declarado, ele se declarava fascista, ele assinava o jornal de eugenia brasileiro, isso é nazismo, é coisa de eugenia, é coisa de pureza racial. O Getúlio Vargas era tudo isso. Né? E ditador, não ganhou eleição nenhuma, o Getúlio Vargas tomou o poder, com militar e coisa e tal, né? Aí conseguiram, depois de muito sufoco, tirar a porcaria do Getúlio Vargas do poder, com muito sufoco tiraram o cara do poder. O que me faz o povo brasileiro depois disso? Vai lá e vota no cara. Elegeram o Getúlio Vargas. Cara, eu não consigo entender isso, bicho. Isso pra mim assim, é uma coisa que, sabe doer no coração? Sabe que dói, assim, daquela dor, assim, cara, não é possível, cara. Nós falhamos como povo, nossa sociedade falhou ao eleger o Getúlio Vargas. Mas eu ainda tinha esperança, até antes de 2022, de que isso era uma coisa do passado. Não, o Brasil naquela época era uma merda. Mas a gente melhorou, o país melhorou, né? Cresceu, teve mais gente, né? As pessoas ficaram mais inteligentes, mais espertas. Estamos melhorando com o tempo, né? Aí agora, cara, o pessoal me elege o Lula, cara. O Lula, corrupto, pinguço, que só fez merda, quebrou a economia totalmente. Depois de muito esforço, conseguimos tirar o cara e botar ele na cadeia, onde é o lugar dele. Aí me dão um jeito de tirar ele da cadeia e o povo vai lá e vota de novo, cara. Realmente é uma traição, cara. O povo brasileiro traiu o próprio Brasil com essa votação em 2022. A verdade é essa. Vamos ver, talvez mais para o futuro, talvez em 2090, 2100, talvez o Brasil esteja melhor. Na minha vida, eu já não espero mais nada. E sim, eu acho que o mundo tem que se preocupar com o Brasil, porque está virando a informação descentralizada e distribuída, está realmente expondo a fragilidade do governo. Na verdade é que o governo é tudo uma papagaiada mesmo, não serve para porra nenhuma, só confusão, sem absolutamente nada de útil para a sociedade. Então os países ricos correm o risco mesmo de chegar na mesma situação do Brasil, de todo mundo começar a perceber que o governo não serve para nada mesmo, é só uma cambada de filho da puta querendo ganhar dinheiro um em cima do outro, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.